Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um Ncast. Dessa vez nós vamos falar sobre Arrow, episódio 13. E logo no começo temos ali uma cena enigmática, onde Laurel enfrenta Sarah. Será que ela voltou? Será que ela não morreu de fato? Isso é exatamente a questão que é pautada o vídeo de promo, né, que foi lançado na internet. Isso a gente só vai conseguir entender realmente nas cenas mais adiante. Como a cena inicial se passa em um futuro próximo do que vai ocorrer no episódio, na sequência temos Arrow e Arsenal perseguindo um bandido e que acabam recebendo a ajuda de Canário Negro. Obviamente, Oliver Queen não se dá por satisfeito com a atuação dela como sendo Canário Negro, até porque ela pode se ferir nisso, e ele ainda continua com aquele pensamento retrógrado a respeito dela. Na base de operações, Oliver discute com Deagle a respeito da permissão dele para que Laurel continuasse o trabalho na cidade como uma vigilante, só que Deagle deixa claro que após a morte dele, eles tiveram que fazer escolhas e Laurel foi uma delas, né, obviamente. E na sequência temos Malcolm Merlyn chegando na base de operação deles, trazendo a proposta para que Oliver se revele a Fia, pois ela também é um elemento essencial na luta contra Ra's al Ghul. No flashback, Mazeu e Oliver Queen se despedem, pois cada um fugirá da Amanda Waller para seu respectivo destino. Zyro é escoltado por um policial e este mesmo o ajuda a fugir, pois está sob efeito da droga vertigo e começa a ter alucinações. Laura Lance impede que o guarda faça mais estrago do que já tinha feito. Decidido a revelar o seu segredo à Fia, Oliver a leva até o subsolo do Clube Verdante e ela vê então a sua base de operações. É justamente lá que Fia percebe que seu irmão é justamente o arqueiro que vem salvando diversas vidas na cidade de Starling City. Inclusive ela se demonstra ali estar bastante orgulhosa a respeito dele, porque sempre que ele ia conversar com ela, trazia alguma desculpa esfarrapada e ela devia sempre ficar com uma pulga atrás da orelha a respeito do seu próprio irmão. Mas essa cena eu acho que é muito importante porque vai trazer um novo patamar no relacionamento dos dois. Já os dois conversando lá no apartamento de Fia, recebem a visita de Malcolm e ela acaba se irritando com ele, pois percebe que ele a havia manipulado o tempo inteiro, falando que não deveria confiar nem no seu próprio irmão. A coisa ficou feia para o Malcolm dessa vez. Inclusive ela deixa claro que não confia mais nele. No flashback, Oliver liga para sua casa, pois acredita que se a imprensa souber da sua existência, ficará isento de Amanda Waller. Porém, ele é interrompido por um dos seus capangas e uma perseguição a Oliver Queen se inicia, sendo ele capturado ao fim. Na base de operações, a equipe do arqueiro descobre quem é o homem responsável por ter inoculado a droga vertigo no policial. Inclusive, nesse momento, Laurel chega lá também nessa base de operações e se dispõe a usar o uniforme da Canário. Porém, ela é chamada a atenção pelo Oliver Queen, que não aceita que ela saia dessa forma, e depois os dois conversam em particular. Ele vem com o argumento de que ela não passa de uma viciada e tem feito da sua vida de vigilante algo que sustente o seu vício. Porém, ela vira todo o jogo, deixando muito claro que se alguém foge da realidade, não existe outra pessoa senão Oliver Queen. Arqueiro e Arsenal vão até a casa do repórter, porém são surpreendidos, pois este estava com uma bomba em seu próprio corpo e acaba detonando. Por pouco, os nossos heróis saem ilesos. De volta ao apartamento de Fia, Oliver comenta com ela a respeito do que havia vivido agora há pouco, essa explosão, e também é interessante que temos aí um estreitamento do laço entre eles. No flashback, Amanda Waller tortura Oliver Queen para falar a localização de Mazeu e acaba por uma chantagem, não pela tortura em si, revelando o seu paradeiro. Na delegacia, o detetive Lance vai até a sala de Laurel e ele entrega um relatório que ela havia solicitado. Ele fica curioso para saber o que se trata, mas ela deixa claro que é a respeito de um caso que ela tem investigado. Depois ele comenta para ela ainda que, assim, em um episódio anterior, havia lhe dito que a moça que anda de preto, né, ou seja, a Canário, não é Sarah, e pergunta para Laura se ela sabe alguma coisa, porém ela não assume nada.
Por conta daquele relatório, Laurel descobre que uma carga de navio é exatamente a droga Vertigo que está chegando em Starling City. Ela vai até o porto, mas é inoculada pela droga em um certo momento e passa a ver no lugar de Zyril sua irmã Sarah, o que acaba impedindo também o seu desempenho de luta. Ela é salva por Arqueiro e Arsenal, que a levam para a base de operações, porém ela permanece vendo alucinações. Oliver então lhe dá um tranquilizante. Fia chega naquele momento, porém Oliver fala para ela voltar lá para cima. Gera-se uma discussão também, inclusive, entre Arsenal, que o enfrenta falando que ele não poderia dar ordem para sua própria irmã, e a discussão se expande, porque inclusive Felicity faz pontuações cruciais a respeito do que Oliver vem pensando a respeito da equipe. Se em um momento ele era o líder de todos ali, inclusive os ajudava em tudo, em outro momento temos um Oliver que havia morrido. Logo, a equipe decidiu por si só dar continuidade ao trabalho que ele iniciou. É onde ele percebe, inclusive, que esse trabalho se torna maior do que ele próprio. No flashback, Oliver já estava em cativeiro. Porém, quem chega ali para lhe fazer companhia é Mazeu. E Oliver, lamentando, diz que havia entregado o seu paradeiro, porém este lhe conforta, pois afirma ter passado para ele uma informação falsa, acreditando que Waller iria atrás dele e provavelmente o torturaria. Ele simplesmente decidiu voltar, foi por conta própria mesmo. Já recuperada dos efeitos da droga Vertigo, Laurel se levanta e conversa com Felicity, que inclusive lhe diz o seguinte, que ela havia o tempo inteiro tentado ser como sua irmã Sarah, e isso inclusive é um empecilho para o seu próprio desenvolvimento no combate ao crime. Então, Felicity lhe orienta, e aconselhando, diz para que ela deixe de tentar ser Sarah para ser ela mesma. Fia leva o DJ para seu apartamento, querendo viver as coisas simples da vida, como ela afirmou anteriormente. Porém, acontece que esse rapaz é um dos guerreiros de Ra's al Ghul que tenta matá-la. Roy chega no apartamento e também tenta impedir que algo aconteça. Ele leva uma surra. Só por fim, quando Merlin chega naquela cena, é que temos o desfecho. O rapaz suicida. Não conseguindo entrar em contato com Roy, Oliver Queen chama Laurel para ser sua parceira ao invadir o laboratório onde Zyril estava manipulando sua droga. Oliver se ocupa de libertar aquele cientista, enquanto Laurel vai atrás de Zyril, que acaba lhe inoculando novamente com a droga. E agora a gente tem o que eu chamo aqui de nível 2 da droga, pois nas alucinações ela passa a ver até seu próprio pai. O que a gente tem uma certa impressão é que essa droga, na verdade, é como se atacasse o subconsciente. Então seu pai afirma coisas que ela já havia pensado em falar várias vezes com ele e enfim, ela acaba sobrepujando ali seus limites e vence Zyril. Após o ocorrido, Laurel vai até a delegacia e decide falar com seu pai a verdade. Porém, quando ela chega até ele, seu pai imaginava que ela fosse revelar que era Canário Negro, inclusive deixa bem nítido assim que era essa a expectativa. Porém, ela tem uma notícia pior para lhe contar. É sobre realmente a morte de Sarah, que finalmente ela revela a seu pai, e essa cena aí é dramática, é terrível ao mesmo tempo, porque temos ali um homem recebendo pela segunda vez a notícia de que sua filha havia morrido. Oliver vai até o apartamento de Fia para saber o que ocorreu e depois de atualizado, Merlin lhe propõe o seguinte: ele com Fia devem voltar à ilha para um treinamento mais profundo. Em acordo com Merlin, Oliver vai até a base de operações e se despede da equipe, deixando claro que a cidade está em boas mãos. Ao contrário do que ele achava a respeito de Laurel no começo, como vigilante, agora ele já tem respeito por ela. Oliver e Fia chegam à ilha e lá temos inclusive uma cena onde mostra o barco que foi afundado na fuga de Oliver daquela ilha. E a cena final é o flashback que mostra Oliver Queen chegando em Starling City para cumprir uma missão para Amanda Waller. Bom, eu acredito que este seja o melhor episódio desde o retorno de Oliver Queen. Aqui inclusive temos 3 momentos cruciais. O primeiro é Oliver Queen aceitar Laurel como sua companheira de equipe. O segundo é exatamente essa revelação de Oliver para Fia. Afinal de contas, ela basicamente ali do pessoal que eles têm contato era a única que não sabia disso. E o terceiro momento, também crucial, é quando Merlin fala para eles treinarem lá na ilha, apesar de não gostar da ideia. Inclusive eu nem gosto também da aliança de Malcolm com Oliver.
porque ele é o vilão da primeira temporada, para quem já se esqueceu inclusive. Ou seja, é um camarada que não tem como confiar de forma alguma. Mas aí nessa situação de enfrentar Ra's al Ghul, eles acabam se aliando na esperança de terem bom êxito. Inclusive falando a respeito de super-herói, como Oliver foi inspiração para os demais na série, esse foi exatamente um bate-papo que os meus amigos, os Mosqueteiros Cibernéticos, abordaram em seu último podcast. Inclusive você acompanha aqui ao lado o vídeo onde eles aparecem dançando, demonstrando toda a sua irreverência, e eles são sim pessoas muito competentes no que fazem. Tanto quem tem iTunes consegue assinar a rádio deles para receber todas as novidades automaticamente. Quem tem Android ou outros sistemas pode receber também essas notificações e atualizações através dos respectivos aplicativos. E inclusive eles possuem um site, tem Facebook, enfim, o link fica aqui para vocês conferirem. Recomendo muito o trabalho deles porque eles possuem uma argumentação bem diversificada, afinal de contas são 4, né? Sinceramente, eu sou fã do trabalho deles e recomendo que vocês conheçam para que também possam depois seguir, se inscrever no canal, assinar o podcast e ficarem antenados naquilo que eles têm feito. Bom, é isso, eu fico por aqui, até breve.